Nesse vídeo vou discutir outro tema que é bastante difícil de se discutir, que de certa forma as pessoas evitam porque os pacientes com esse transtorno já têm extremo sofrimento, que é que a depressão pode ter lados negativos, ou como eu falo aqui no título, lado tóxico, né? Eu tendo, isso é comum no meu canal, vocês notam isso, a não estigmatizar transtornos. Meu objetivo não é piorar o sofrimento de alguém, mas tentar trazer caminhos para a recuperação, né? Inclusive há muitos transtornos que sofrem de alto estigma social, como por exemplo borderline, sofrem muito com isso, mas entendendo que a origem de transtornos como borderline é traumático, eu acredito que é possível, por meio de terapias específicas, de regulação emocional e terapias que trabalham com traumas, melhorar um transtorno de personalidade. Alguns, claro, são mais difíceis, já falei disso no canal, mas a depressão pouco se fala também de que pode ser nocivo, e isso eu acho importante dizer. E não só da depressão. Transtornos em geral são transtornos não só porque causam sofrimento para a própria pessoa, mas para quem está do lado. Se você já conviveu com uma pessoa ansiosa, eu já fui uma pessoa ansiosa no passado, é chato, é difícil, a pessoa interpreta mal as coisas, ela tem crise de ansiedade, se afasta, se aproxima, entende mal as coisas em momentos que está ansiosa demais. Nós sabemos disso. Quem já passou por depressão sabe que às vezes se torna difícil para as outras pessoas. Então é importante nós sermos, não estigmatizarmos, mas sermos realistas. E muitas pessoas deprimidas não sabem a dificuldade de lidar com isso, mas talvez as pessoas próximas de quem é deprimido saibam essas dificuldades. Então eu tendo a não estigmatizar, mas acho importante mostrar que a depressão pode ter, principalmente nas pessoas que são muito pouco autocríticas. Aí você fala, não, mas todo deprimido é muito autocrítico, porque se critica, se odeia, ou se menospreza, tem baixa autoestima, baixa autoconfiança. Sim, mas isso não significa que você não possa ter uma autocrítica positiva de que você está causando problemas para as outras pessoas, né? Porque muitas falam, o depressivo é muito autocrítico, mas a si próprio, talvez ele não tenha autocrítica da sua relação com os outros. Isso é importante, tá? Então eu quero chamar atenção para que pacientes de depressão tenham essa autocrítica e reflexão, que fala assim, e é o ponto que eu falei, eles são críticos, não autocríticos, eles são pouco reflexivos sobre suas próprias características, eles só têm uma visão de que todos não gostam deles, mas eles não pensam no quanto eles podem estar dificultando a vida dos outros. Aí, então você está dizendo que o depressivo pode ser um estrovo para as pessoas? Pode, pode, mas se você tem depressão e busca tratamento e sabe o que você faz em processo terapêutico, não. Então é importante que você não só se medique nos casos que a medicação funciona, não são todos, tá? Existe uma evidência muito clara de que às vezes há pessoas que não respondem a medicamentos para depressão, e há evidências muito maiores de que a psicoterapia associada melhora o efeito, e há evidências muito maiores ainda de que mudanças contextuais podem causar remissão de sintomas da depressão. Então, por isso que eu digo que as três coisas associadas são a melhor forma de tratamento. Muda o contexto de vida, se saia dos ambientes que te deprimem, se afaste das pessoas que te fazem mal, busque terapia e, se for necessário e for funcionar para você, medicamentos, né? Então o que eu quero chamar a atenção é que pacientes busquem ter essa autocrítica e que terapeutas estejam cientes dos aspectos comportamentais que não são óbvios na depressão, porque não vão estar lá no critério diagnóstico, mas que vão estar na clínica e vão estar quando você observa esse paciente na socialização, né? Então pouco se fala sobre esses comportamentos que eu vou falar aqui, né? Não são todos, mas uma parte deles podem estar em pessoas deprimidas na sua socialização, né? Esses atributos também não vão aparecer em todas as situações, mas as pessoas mais próximas são as que vão notar. É possível também que esteja num ciclo social mais amplo, mas em casos de depressão mais grave. Num caso de depressão que eu chamaria até de transtorno de personalidade depressiva, já foi uma categoria do DSM-4, acho que saiu no DSM-5, né? Ou que a gente poderia chamar de uma depressão crônica. Pode afetar
podem se tornar mais visíveis essas características para mais pessoas. Mas, bom, primeira coisa, há um aspecto que eu chamaria de chato no lidar com pessoas deprimidas, que é, a depender do grau de depressão, e se você for uma pessoa íntima, elas podem estar tão autocentradas no seu sofrimento que elas não vão lidar muito bem com o sucesso ou o sofrimento dos outros. Então há uma tendência que em alguns casos, veja, eu não estou generalizando, em alguns casos, pacientes deprimidos minimizem o sucesso dos outros próximos e minimize o sofrimento dos outros próximos. Há uma espécie de sentimento de, quando o outro tem sucesso, de ressentimento ou de inveja. Do tipo, as coisas, até irritação. As coisas dão certo para ele, mas não dão certo para mim. Aí alguém consegue fazer algo que a pessoa deprimida não conseguiu. Sei lá, estão concorrendo a uma vaga de emprego. Aí alguém melhorou de emprego, mas outra pessoa não. E se sente ressentido, até irritadiço, né? E aí, quando conversa com essa pessoa, mostrar assim, mas tudo dá certo sempre pra você, né? E até mostrar uma leve irritação. Então, assim, porque faz parte de um sistema de crenças, nada dá certo pra mim. Mas aí, acredita-se que minimiza-se o sucesso do outro, como se não fosse empenho, como não fosse merecido, e com certa irritação. Isso é comum. Pode ser explicada? Sim, porque se as coisas não dão muito certo para você, você vai se ressentir de que poderia ter dado. Só que, no caso, há uma minimização do sucesso do outro e uma irritação porque não foi com você. Então, isso pode acontecer. E o sofrimento dos outros também é o mesmo tipo de pensamento. Como há uma grande autorreferência aos próprios sofrimentos, uma pessoa deprimida pode pensar assim, mas nem é tão grave assim. Você conta uma história que aconteceu na sua vida, um término, uma discussão, algo que te abalou, aí, mas não é tão grave assim. Ou, comigo foi muito pior. E aí vai ter uma espécie de como que eu poderia dizer? Vitimismo. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é isso. Comigo foi muito pior. E conta uma história que com essa pessoa foi muito pior. E um autocentramento. A minha experiência é grave, a sua não é tanto. Olha, você tem uma vida boa. A minha vida não é boa. Então, a minimização também do sofrimento dos outros. Então, minimização seria esse primeiro comportamento. Seja dos sucessos ou do sofrimento do outro. E tudo dá certo pra você. Então, assim, seu sucesso não é tão merecido. Ou, se deu errado pra você, não é tão grave. Comigo é muito mais grave. Veja como eu sofro mais. Isso... tudo acontece sem insight, sem autopercepção, autorreflexão. A pessoa não nota que está minimizando e sendo, podemos dizer, desagradável com as pessoas. Tá? Isso piora a situação da pessoa deprimida que não percebe isso. Então, se você é deprimido, atenta a como você se sente quando os outros te relatam sucesso e seja atento a como você se sente quando os outros relatam que estão tristes, que estão sofrendo. Dê atenção às pessoas que não mudaria a si próprio. Porque senão você pode acabar estando sendo essa pessoa que minimiza os outros. Então, só que é difícil ter insight sobre isso. E normalmente esses comportamentos não têm insight. Ele se deve a uma espécie de autocentramento na própria experiência de sofrimento. Então, assim, o deprimido vai ignorar os problemas dos outros. Se o outro relata um problema, você ignora. Não fala sobre o assunto. Não se alonga no assunto. Se o problema tiver a ver com algo que o deprimido experiencia, ele, além de ignorar o problema dos outros, ele vai falar, mas comigo aconteceu isso, e retomar os próprios problemas, porque é um autocentramento na experiência. O deprimido está acostumado a falar só dos próprios sofrimentos, e ele ele está tão sobrecarregado, que ele não consegue despender energia para ajudar os outros, porque ele não consegue nem ajudar a si próprio. Só que isso causa problemas, porque as pessoas se sentem chateadas. Poxa, eu sempre ouço essa pessoa, eu fui contar uma história, ela ignorou completamente e falou dos próprios problemas. Isso chateia, tá? Então esse autocentramento chateia as pessoas. Então vai ser lido socialmente como uma pessoa que não dá atenção aos interesses alheios, mas que quer que as outras pessoas prestem atenção em seus interesses. Então ela vai ser uma pessoa desatenta, indiferente, autocentrada e que não vai dar certo desdém às coisas que acontecem na vida dos outros, não vai se importar tanto, mas vai achar que seus próprios problemas importam muito. Isso
acaba chateando as pessoas. Pode ser isso ser demonstrado tanto como uma mudança de assunto, ou como uma indiferença quando os outros falam, ou esses comportamentos são comuns, ou até frieza. Assim, não ter muita empatia, tá? Então, além do autocentramento, pode ocorrer, principalmente se a pessoa está muito ativada emocionalmente, egoísmo. Depressivos podem ser egoístas, principalmente em coisas que são importantes para suas vidas, tá? Por exemplo, é possível que uma pessoa uma pessoa deprimida manifeste egoísmo quando ela está muito ativada emocionalmente. Aí ela pode pedir apoio, cobrar ajuda, cobrar a presença dos outros o tempo todo, sobrecarregar de alguma forma as pessoas que estão no seu entorno. Mas ao mesmo tempo, e aí tem a ver com esse autocentramento que eu falei antes, ignorar pedidos de ajuda, não mostrar nenhuma reciprocidade em ajudar o outro, né? Então é o egoísmo, eu quero tudo, preciso que me ajudem, só que aí o outro fala, poxa, aconteceu algo comigo, eu queria te contar, aí, não tenho tempo. Não gostaria de discutir esse assunto. Não queria falar sobre isso. Ou se você cobrar, olha, você não está sendo recíproco, eu te dei atenção, eu te ajudei. Aí a pessoa mostra irritação, fala coisa do tipo, então você vai jogar isso na minha cara. Né? Mostrar irritado, assim, eu não sou obrigado a me preocupar com você. Então, assim, cobra, ajuda, apoio, mas depois mostra irritação quando é cobrado, que faça o mesmo. Isso acontece quando deprimidos estiverem muito emocionalmente ativados, tá? Então, vai ocorrer, sobrecarga de pedido de ajuda. Por outro lado, uma indiferença ou até ignorar se outra pessoa lhe pedir ajuda, não mostrar reciprocidade e, por outro lado, reclamar se for cobrado. Mostrar irritação, ou se fala, olha, eu estou te contando algo e você nem liga porque eu estou falando, aí a pessoa fala, então não fale. Então não fale. Então, mostrando assim, não me importo. Então, esse egoísmo pode se mostrar como irritação caso cobrado. Assim, então minhas questões importam, a sua não. Nos casos de quando o deprimido está mais emotivo. Tá? Bom, veja que tudo se conecta. A minimização dos sucessos do sofrimento alheio, o autocentramento nas próprias questões, o egoísmo, cobrando ajuda, mas não dando ajuda, não dando apoio, seja apoio emocional ou de outras formas, né? Até a própria presença. E um outro aspecto que é indiferença. Vai começar a ter uma espécie de desativação emocional. O deprimido tem que lidar tanto com as próprias emoções e com o próprio sofrimento que ele vai ter uma espécie de desativação empática. O que seria essa desativação empática? Ele não vai mostrar mais empatia pelas pessoas que são próximas. Como assim não mostrar empatia? Não vai se preocupar mais tanto. Você está tão preso nos sentimentos de sofrimento que não vai ligar mais para os outros. Então o que acontece a pessoa lhe conta algo que aconteceu e lhe chateou. Você não vai o deprimido chega a esse ponto de indiferença. Então eu falei de minimização, autocentramento, egoísmo. Quarto ponto, indiferença. A indiferença, ela vai passar a não demonstrar preocupação ou cuidado. Né? Aconteceu um problema comigo. Você conta para a pessoa deprimida e a pessoa não demonstra estar preocupado. Aconteceu algo com a minha família. Minha família, alguém está doente. Estou preocupado com alguém doente. A pessoa vai ou ignorar o tema ou demonstrar que não liga tanto. Despreocupação. Ou você diz, aconteceu algo na minha vida, eu não tenho o que fazer sobre isso. Então ela não vai demonstrar preocupação, cuidado, não vai mais alongar conversas e o que vai dar a sensação de desinteresse sempre que essa conversa tiver a ver com sentimentos do outro, preocupações do outro, cuidado com a vida do outro. Ela não vai estar vivendo uma espécie de desconexão emocional, vivida como experiência. Assim, internamente eu estou emocionalmente desconectado, mas eu estou indiferente mesmo, apático seria a palavra. Não empático e apático, né? Então não vai demonstrar preocupação, não vai alongar conversas, vai mostrar desinteresse nos temas que são de interesse dessa pessoa próxima e vai se
conectando-se novamente com o problema anterior, se irritar facilmente se for obrigado a mostrar algum tipo de preocupação. Porque ela pode ser obrigada a mostrar algum tipo de preocupação. Tipo, no caso de alguém próximo adoecer. Por, digamos, uma obrigação social. Né? E ela pode até se mostrar irritada numa situação dessa. O que vai mostrar que, assim, não está se tornando plenamente indiferente. Plenamente indiferente. Tipo, a pessoa adoeceu, poxa, vou ter que perguntar como ela está e ficar irritada. Né? Então, mas o principal, o mais comum é essa indiferença na forma de não demonstrar preocupação, cuidado, não alongar conversas, não ter mais interesse na vida alheia, porque está tão autocentrada e tão apática com a própria vida que... Então esse é um outro lado. Eu já falei do egoísmo, pegando mais quando as emoções estão muito ativadas. A indiferença vem num aspecto dissociativo da depressão, quando as emoções são desativadas. Aí a pessoa também não vai cobrar apoio, ajuda, presença, mas ela também não vai ter conexão emocional nenhuma. Não vai demonstrar preocupação, cuidado, nada. Tá? Bom, então o que você encontra nesse quadro, que eu estou chamando de o lado tóxico da depressão? Um quadro de baixa empatia e apatia, com possível irritabilidade. Tá? Então a pessoa vai ter baixa empatia, ou seja, ela vai não ligar muito para as pessoas do seu entorno, não ser capaz, empatia tem a ver com ser capaz de perceber os sentimentos dos outros. Não vai ter conexão emocional suficiente para perceber os sentimentos dos outros, vai ter desinteresse pelos seus sucessos e desinteresses pelos seus sofrimentos. Então vai estar empaticamente desconectado. Ou também apático, não conectado emocionalmente nem consigo próprio, nem com o outro, nem com nada. Nada mais interessa. E aí o que acontece? Essa pessoa só se volta para si mesmo e suas dificuldades. Seja dificuldades práticas, como eu vou mudar minha vida para deixar de ser deprimido, ou seja, com o próprio sofrimento. Minha vida é um problema, tudo dá errado, e ficar na cabeça dela, nos próprios problemas, em como resolvê-los, e como a vida dela é sem sentido, como a vida dela, dessa pessoa é vazia e tal. Eu explicaria isso da seguinte forma. Depressivos, por incrível que pareça, por mais paradoxal que possa ser isso, porque alguns falam, depressivo não tem vontade de viver. Mas o que você pode encontrar nessa questão da minimização, autocentramento, egoísmo, indiferença, é uma espécie de modo de sobrevivência. Animais, vou tentar explicar isso comparando seres humanos com animais. Animais, quando eles são obrigados a sobreviver sozinhos, eles entram numa espécie de autocentramento. Você está perdido da sua matilha. Você é um lobo separado da sua matilha. Você vive por luta e fuga. Luta e fuga para sobreviver àquele contexto que é aversivo e que você não tem proteção. Uma pessoa deprimida está em modo de sobrevivência porque ela está desconectada da socialização. Ela está desconectada dos outros. Ela acha que nada faz sentido, ela não se vê inserida socialmente, a vida dela tem pouco significado, ela tem uma melancolia constante e acha que tudo dá errado. Apesar de não ter uma vontade de vida, há um modo de sobrevivência assim, eu estou lutando de alguma forma. Se volta para si próprio, para suas próprias questões, porque o deprimido está se vendo em sofrimento. Um animal em sofrimento se volta para a sua sobrevivência. O ser humano em sofrimento se volta para a sua sobrevivência. Incrivelmente e paradoxalmente, há um modo de sobrevivência ali, em que a pessoa vai ter um autocentramento, que ela vai se irritar, é a luta, ou fugir, que é a indiferença, é a apatia. Fugir das relações, porque o sucesso dos outros pode se tornar ameaçador, ou para uma pessoa já sobrecarregada de sofrimento, o sofrimento dos outros pode se tornar ameaçador. Então ela vai fugir, lutar para não ter que lidar com isso. Então ela vai estar com desânimo com os outros, desconectada com os outros e pensando nos seus próprios problemas, no seu próprio sofrimento. Né? Então o grande problema disso e aí eu acho esse vídeo novamente, não visa estigmatizar quem é deprimido, mas visa chamar a atenção de quem é deprimido para que não cometa esses erros. Nem todo deprimido exibe esses traços, então se você não exibir, tudo bem. Mas se você exibir, aprender a tentar, mesmo que seja difícil,
manter conexões sociais, porque isso é danoso para você próprio no longo prazo. Porque se você não mostra reciprocidade, não mostra preocupação com os outros, mesmo que você tenha muito mais que se preocupar com o seu próprio sofrimento, as pessoas se afastam. E isso acaba agravando a depressão. Depressão precisa de laços sociais, precisa de apoio. Se você faz isso, você está dando um tiro no próprio pé, piorando sua própria depressão. Então o grande problema é que deprimidos que agem assim acabam afastando pessoas, magoando as pessoas próximas e são incapazes de perceber exatamente porque o outro está magoado, porque não tem um insight sobre seus próprios comportamentos. E isso piora a situação da pessoa deprimida. Então esse vídeo não visa estigmatizar nem nada assim, nem piorar o sofrimento de alguém, mas trazer esse ponto de autorreflexão para quem é deprimido e um ponto de observação para você que é próximo. Não, sei lá, se sentir tão frustrado lidando com uma pessoa deprimida, mas que tente ajudar ela a se reconectar. Talvez essa pessoa precise se reconectar com você. E também para os terapeutas ficarem atentos a isso, que não vai aparecer no manual de diagnóstico, mas vai aparecer nos livros específicos sobre depressão, e vai aparecer nos casos clínicos, e vai aparecer quando se conversa com as pessoas que socializam com pessoas deprimidas. Então é um alerta, é uma chamada de atenção para algo que pode ajudar, inclusive a melhorar a vida das pessoas deprimidas, né? Fazendo que elas não sejam ainda mais isoladas socialmente.